Nunca imaginei que eu tinha inimigo. Nunca imaginei que ia acontecer sequestro dentro da minha família. Em 29 de agosto de 1997, uma sexta-feira, o menino Ives Ota, de 8 anos, estava dentro de sua casa, localizada na zona leste de São Paulo, estudando com um primo quando um homem armado entrou no local com um único objetivo: sequestrar Ives. O que não se esperava era que o menino nunca mais fosse encontrado com vida. Ives Yoshiaki Ota nasceu em São Paulo no dia 2 de junho de 1989. Ele era filho de Masataka Ota e Keiko Ota. A criança era descrita como um menino amoroso e dócil, muito ligado aos pais. O pai de Ives foi pioneiro na abertura das famosas lojas de 1,99, que ficaram muito populares em São Paulo no início dos anos 90. O empresário abriu diversas lojas com preços unificados, fazendo com que rapidamente ganhasse grande popularidade dentre os cidadãos da grande São Paulo. Os sequestradores da criança, que eram policiais militares, trabalhavam como seguranças na loja de Masataka. Ao acompanharem os intensos movimentos financeiros do comércio, passaram a crer que os lucros obtidos eram demasiadamente altos e viram uma oportunidade de extorquir o empresário, sequestrando seu filho mais novo e exigindo uma grande quantia em dinheiro pelo resgate. No dia do sequestro, os pais de Ives saíram para resolver alguns problemas enquanto o garoto ficou em casa com um primo e a babá. Em determinado momento, a campainha tocou e na porta se encontrava um motoboy com um buquê de flores perguntando sobre a sobrinha de Masataka, Margarete, a quem supostamente as flores eram destinadas. Diante da informação de que a menina não estava no local, o motoboy conseguiu com que a babá abrisse o portão para que ele pudesse deixar o buquê e a surpreendeu simulando um roubo. Perguntou sobre cofres e outras coisas de valor que poderiam existir na casa. Ele a prendeu no porão e levou Ives do local no momento da fuga. Quando chegaram em casa, Keiko e Masataka perceberam que havia um intenso movimento de pessoas e viaturas policiais próximas à sua residência. Ao se aproximarem, a filha mais velha do casal, Vanessa, disse aos pais que o irmão havia sido sequestrado. O casal afirma que não compreendeu instantaneamente o que estava acontecendo e esperavam a ligação da polícia a qualquer momento, dizendo que o filho havia sido encontrado. Foi o pioneiro de abrir a primeira loja em São Paulo de 1,99, que era preço único. Foi um sucesso muito grande e onde que transformei todas as minhas lojas em 45 dias no preço único. Nisso aí, os três que trabalhavam na minha loja, não só na minha loja, como que eles eram policiais militares, eles trabalhavam com outros comerciantes. E eles viram aquele movimento muito grande o dia inteiro, né? E acharam que eu estava milionário. No dia 29 de agosto, eu e minha esposa, saímos cedo para uma importadora. Me bateu uma coisa dentro do meu coração que falava assim: puxa, estou com vontade de ir embora. Então isso era 4 horas da tarde, 16 horas da tarde. Chamei minha esposa e falei assim: olha, é melhor a gente ir embora, porque eu não estou sentindo bem. Às 19h15 mais ou menos, eu estou vendo as viaturas, né, perto da minha casa. E quando nós estávamos chegando em casa, que eu vi a rua alvoroçada, a sirene da polícia ligada, o cachorrinho do Ives solto, a vizinha gritando, eu olhei para o meu marido e disse: nossa, o que está acontecendo com o vizinho? Aí veio a minha filha, a Vanessa, disse para mim assim: mamãe, levaram o Ives. No mesmo dia, a delegacia anti-sequestro foi acionada e encaminharam uma equipe especializada em negociação até a residência para dar início aos procedimentos policiais de praxe nos casos de sequestro.
Desta forma, mesmo sem muitas informações, a equipe pericial foi acionada para se atentar à possível localização de uma criança em algum lugar da cidade. O primeiro contato dos sequestradores veio somente no dia seguinte, 30 de agosto, no qual exigiram uma quantia de R$800 mil como resgate. A polícia, então, delineou com a família os procedimentos a serem realizados para que a negociação fosse feita. Para isso, era de extrema necessidade que os sequestradores comprovassem, na próxima ligação, que Ives estava vivo. Assim foi feito. 3 dias após o primeiro telefonema, houve um novo contato no qual os pais de Ives questionaram os sequestradores sobre acontecimentos que somente os membros da família teriam conhecimento. Todavia, apesar de as respostas descreverem fatos que a criança saberia responder, as afirmações eram desviadas das perguntas originais, o que levou os policiais a perceberem a gravidade da situação, uma vez que as respostas não delineavam os parâmetros normais de uma extorsão mediante sequestro. Eles passaram então a se preparar para o pior, a possibilidade de não encontrar mais o menino com vida. Um identificador de chamadas foi instalado na residência da família, dando a oportunidade de identificarem um dos números utilizados para exigir o resgate, vindo a constar que era proveniente de um telefone público na região da Vila Guarani, zona centro-sul da capital paulistana, bem próximo ao local onde o menino havia sido sequestrado. Assim, foi montada uma operação próxima ao telefone de onde vieram as ligações, na esperança de que o sequestrador incorresse no erro de utilizar novamente o mesmo aparelho ou até mesmo outro nas proximidades. Montado todo o procedimento, ao tocar o telefone da casa do Zota, o policial que estava na residência da família acionou os responsáveis pela operação para informar o número. Dessa forma, obtiveram êxito em localizar o telefone público proveniente da ligação e prenderam Silvio da Costa Batista. O homem estava realizando a chamada no telefone público, montado em uma moto, e tentou reagir quando percebeu a presença dos policiais, mas foi rapidamente contido pela equipe. Na delegacia, foi constatado que Silvio era um nome falso, sendo ele identificado posteriormente como Adelino Donizete Esteves. O suspeito foi comparado ao retrato falado feito no dia do desaparecimento de Ives, constatando-se que Adelino era extremamente parecido com o sequestrador. Delineada a situação, os policiais entraram em contato com a babá de Ives, que foi até a delegacia e imediatamente o reconheceu como autor do sequestro. Apurou-se então que Adelino era procurado por uma série de outros crimes. A partir desse momento, os policiais começaram a pressionar Adelino para revelar o paradeiro de Ives. E neste momento ele resolveu colaborar com as investigações, confirmando, primeiramente, que teria sequestrado a criança, mas que não tinha conhecimento de seu paradeiro, pois sua função era somente pegar Ives e levá-lo aos policiais militares, Sérgio Eduardo Pereira e Paulo de Tarso Dantas, que também trabalhavam como seguranças nas lojas do pai de Ives. Os policiais da delegacia anti-sequestro foram ao encontro do PM Sérgio Eduardo Pereira no batalhão da Polícia Militar. Ele negou qualquer participação no crime, alegando não conhecer Silvio, o nome utilizado por Adelino. Diante da negativa do PM, os policiais civis levaram Sérgio até a viatura e, no momento que avistou Adelino no banco de trás, demonstrou intenso nervosismo e, lacrimejando, disse aos policiais que poderiam ir até a sua residência para verificar se a criança estava no local. Da mesma forma, o PM Paulo de Tarso, em conversa com os policiais civis, apresentou um comportamento estranho. Ele suava em excesso e demonstrava uma maior preocupação em afirmar que possuía um álibi do que em negar a prática do crime que lhe era imputado. Enquanto uma parte da equipe policial interrogava os policiais militares suspeitos, outra foi até a casa de Adelino para realizar buscas e angariar possíveis informações do paradeiro de Ives. Todavia, inicialmente nada foi encontrado no local. E também, nenhum vestígio da criança foi encontrado na casa dos outros 2 suspeitos. A polícia suspeitava que poderia existir um quarto sequestrador encarregado do cativeiro de Ives. Tendo cautela e devido à informação dos vizinhos de que Silvio, ou seja, Adelino, teria chegado em casa sexta-feira, dia 29, com um menino japonês, os policiais resolveram realizar uma nova busca na residência dele, na esperança de encontrar qualquer vestígio que pudesse confirmar a presença de Ives no local.
Durante essa nova busca, os policiais resolveram verificar um lugar que não havia entrado na última busca por questões de respeito à família, o quarto da filha do motoboy. Ao entrar no quarto, os policiais notaram que havia um desnível no chão, bem abaixo do berço da criança, que não era compatível com o entorno. Desconfiados, os policiais resolveram examinar o remendo com ferramentas. O remendo no chão abriu facilmente, mas o entorno estava mais duro. Mesmo assim, os policiais continuaram a cavar, até o momento em que um cotovelo de uma criança apareceu nos escombros. Os peritos peneiraram a terra do local e encontraram um cartucho de uma bala 9mm, um tipo de arma utilizado somente pelas Forças Armadas. Os ferimentos no corpo da criança também indicavam que o tiro foi dado a curta distância e que no momento da morte Ives estava imóvel, provavelmente sedado, pois não havia nenhum tipo de ferimento defensivo. Posteriormente, o laudo do ML constatou que a criança realmente havia sido sedada. Encontrado o corpo sem vida de Ives, ao questionarem novamente Adelino acerca da dinâmica do crime, ele ficou confuso e disse aos policiais que no dia do sequestro, enquanto se deslocava com Ives, encontrou com o PM Paulo de Tarso no caminho e o menino o reconheceu como sendo guarda de seu pai. Segundo o motoboy, mais tarde naquele mesmo dia, Paulo de Tarso foi até sua casa, onde estava com o garoto, e mandou que executasse a criança, afirmando que era a única solução para que eles não fossem encontrados, tendo em vista o fato de que Ives o reconheceu como sendo segurança de Masataka. Assim, nesse momento, firmaram o destino de Ives. Decidiram então matar a criança e enterrar o corpo na própria casa de Adelino, até que se reduzissem as investigações. Eles doparam Ives, lhe oferecendo um achocolatado, e depois de desacordado colocaram a criança na cova rasa e efetuaram 2 disparos fatais no rosto do garoto. Acredita-se que os sequestradores tenham utilizado um silenciador, pois os vizinhos alegaram não ter escutado barulho de tiros, e inclusive afirmaram que Paulo de Tarso Dantas frequentava a casa de Adelino, ou Silvio, como dizia, com frequência. Outra testemunha disse ter ouvido uma conversa entre os 2 policiais, Paulo de Tarso e Sérgio Eduardo, além do motoboy, na qual Sérgio teria dito que sua participação no crime seria apenas na vigia e que queria apenas dinheiro suficiente para comprar um carro. Os policiais civis descobriram que Paulo de Tarso tinha uma videolocadora na época e que assistia recorrentemente o filme O Preço de um Resgate, no qual uma criança é sequestrada por um policial e só foi pego porque ele sobreviveu e o reconheceu. A polícia acredita que o filme estimulou o PM a praticar o crime. Os pais de Ives, em setembro de 1997, fundaram o movimento Paz e Justiça Ivesota, uma organização não governamental cujo objetivo é promover a paz e os direitos humanos. A entidade realiza uma série de ações sociais, como palestras semanais na sua sede, organiza atividades em escolas públicas, além de atividades ligadas ao esporte, à reeducação das pessoas e reestruturação das famílias. O julgamento dos acusados ocorreu em 1998, onde o juiz da 17ª Vara Criminal de São Paulo condenou o motoboy e os 2 policiais envolvidos. O juiz entendeu que o PM Paulo de Tarso era o mandante do crime, enquanto Adelino, o motoboy, ficou responsável por sequestrar Ives e levá-lo até o cativeiro. Assim, os 2 policiais militares foram condenados a 43 anos e 2 meses de prisão por extorsão mediante sequestro, com resultado em morte e ocultação de cadáver. Adelino, por sua vez, foi condenado a 45 anos e 6 meses de prisão por extorsão mediante sequestro, com resultado de morte, ocultação de cadáver e ainda por falsidade ideológica e falsa identidade. Infelizmente, os sentenciados estão em regime semiaberto desde 2005. Durante o tempo na prisão, os 2 policiais formaram-se como bacharéis em Direito e Masataka Ota foi, inacreditavelmente, convidado a entregar o diploma aos sequestradores de seu filho. O homem recusou o convite, é claro. Um ano após a morte de Ives, nasceu sua irmã, Isis. Em 1999, foi inaugurada a Praça Ivesota, na Vila Carrão, São Paulo, local onde a criança foi sequestrada. Keiko e Masataka Ota filiaram-se ao PSB de São Paulo.
Em 2017, Keiko, então deputada federal, foi responsável pela criação da Lei 13.437/17, que institui, no dia 30 de agosto, o Dia Nacional do Perdão, em homenagem ao filho Ives e a todos os parentes que buscam por justiça. Também, em 2017, foi inaugurado o Parque Ivisota, em Sorocaba, São Paulo. Em uma de suas redações da escola, o pequeno Ives escreveu certa vez: devemos respeitar todas as pessoas sem distinção de cor e raça. Todos precisam de muito amor e só dando amor, carinho e respeito é que podemos exigir o mesmo para nós. Devemos ser amigos das pessoas, dos animais e da natureza. O Ives não só foi um filho para mim, ele foi um grande mestre que veio me ensinar a amar, respeitar e perdoar. Então foi a primeira foto que eu encontrei quando falou do falecimento do meu filho. E essa imagem que ficou pelo mundo, né? Olha, eu sei que tudo que eu estou fazendo pro Ives. Um dia que eu partir, eu tenho certeza que o Ives vai estar com os braços abertos para mim e me abraçar e falar assim: pai, nossa missão está cumprida. Eu tenho orgulho de dizer que sou pai do Ives. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.